Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei iniciar um conjunto de... Será só uma videoaula, claro está, mas com esta irei iniciar um conjunto de videoaulas com a resolução de exercícios referentes à física, da disciplina de Físico-Química, mais concretamente do 10º ano. Não quero que pensem que esta lista de reprodução que eu estou a iniciar e que irei criar é suficiente para acompanhar a matéria de toda a disciplina, mas é um grande complemento, visto que aqui eu irei resolver exercícios, depois deixarei os enunciados, não são exercícios da minha autoria, deixarei o enunciado e a menção da fonte na descrição de cada vídeo, para vocês acederem e também na Drive, como já é habitual, mas esta videoaula e este conjunto de videoaulas é muito importante para vocês sistematizarem a matéria. Tem aqui exercícios que vão ser resolvidos e vocês podem treinar e ver se está bem resolvido, se não está, e tiram aqui as vossas dúvidas e praticam, porque nestas disciplinas a prática é o fundamental. Vou então, sem mais demoras, dar início e nesta videoaula irei resolver exercícios referentes à física 10º ano, como já tinha dito, nomeadamente sistema mecânico redutível a uma partícula e trabalho de uma força constante e trabalho do peso. Vou tentar que esta videoaula não seja muito longa, mas já aqui repararam que irei resolver alguns exercícios para abordar estes temas todos, nomeadamente eu tenho 4 programados para vocês. Vamos então, sem mais demoras, ao primeiro exercício que tenho aqui para vocês. Exercício 1. E eu vou ler-vos o enunciado. Claro está, vocês se quiserem aceder ao enunciado, peçam-me. Eu com o vosso e-mail posso dar-vos acesso aos enunciados todos, mas se tiverem atenção, eu também vou lendo e vou colocando aqui os dados, não é grave. Bom, calcula a energia cinética de... E agora vêm as duas linhas do exercício. Portanto, eu vou já colocar a linha A. De um automóvel de 1,2 toneladas de massa que se desloca à velocidade de 72 km por hora e que é supostamente uma velocidade constante. E depois já a linha B, já lá iremos. Portanto, vamos cá ver o automóvel, vamos apontar os dados, ok? Temos de nos habituar a apontar sempre os dados. A massa do nosso automóvel é de 1,2 toneladas. Atenção, toneladas é T, não é tonne, como eu vejo muitas vezes escrito. Ora, vamos converter isto à unidade do sistema internacional. A unidade do sistema internacional é massa, qual é? Quilograma. Então, uma tonelada são 1000 quilos. Portanto, 1,2 serão 1200. Mas podem também colocar vezes 10 elevado a 3. E então já podem colocar quilograma. Cá está. Bom, eu não me quero dispersar muito, mas porquê é que eu estou a ter em consideração tudo isto? Estão-me a pedir energia cinética, ok? A fórmula da energia cinética é 1/2 vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, onde é suposto considerar as unidades do sistema internacional. Por isso, eu vou esperar obter da energia cinética joules, porque estou a colocar a massa em quilogramas e porque estou a colocar a velocidade em metro por segundo, ou metro segundo menos 1. Tá bom? Que depois ao quadrado ficará metro quadrado segundo menos 2. Mas isto é referente apenas à velocidade. Faço-me entender? Isto é muito importante. Não é colocar os dados ao calhas, não. Temos de ter muita atenção a isso. Bom, a massa já está nas unidades SI do Sistema Internacional. A velocidade eram 72 km por hora. Basicamente, quilómetro hora menos 1. Mas reparem que eu vou colocar assim. Porquê? Porque agora vai-me dar jeito na conversão fazer o seguinte. Ok, não quero quilómetros, quero metros. Mas qual é a relação entre quilómetro e metro? 1 quilómetro são 1000 metros. Então, reparem que eu tenho que pôr o quilómetro em baixo para cortar e o metro em cima. Então, se 1 quilómetro são 1000 metros, ou 10 elevado a 3, está feito. Já passei de quilómetro para metro. Então, e de horas para segundo? Ora, qual é a proporção de horas para segundo? Uma hora são 3600 segundos. E eu quero a hora em cima para cortar. Então, uma hora são 3600 segundos. Cá está. Portanto, eu posso agora colocar aqui hora vai cortar com hora, quilómetro
cortar com quilómetros e o que resulta é metro por segundo, que era aquilo que eu queria para ter as unidades do SI. Portanto, agora é fazer as contas. 72 vezes 10 elevado a 3 a dividir por 3.600. Eu confesso que fiz aqui um bocado de batota, já tenho os cálculos resolvidos, ok? 20 metros por segundo. Pronto, e já está, unidade ao metro segundo menos 1, ok? Eu vou tentar fazer uma coisa, que é ser concordante. Se faço assim, não vou fazer desta maneira. Aqui coloquei por causa da fórmula, mas agora vou sempre colocar assim, se calhar é mais coerente. Pronto, a partir daqui, qual é a dificuldade? Nenhuma, reparem, então a nossa energia cinética, nossa não, do carro, ok? É 1 meio vezes a massa, 1,2 vezes 10 elevado a 3, vezes a velocidade ao quadrado. Não era preciso os parênteses, agora fui picuinhas. Bom, quanto é que isto vai dar? Basicamente, 2,40 vezes 10 elevado a 5 joules. Podia apresentar em quilojoules, bastava tirar 3 casas, ficava 10 elevado a 2. Podia apresentar nas unidades que quisesse, mas como não dizem nada no enunciado, devemos apresentar na unidade SI, e a unidade SI é o joule, ok? Pronto, a linha A está feita. Vamos à linha B, e agora vou continuar a ler o enunciado, calcular a energia cinética de um eletrão, e é dada a massa do eletrão, imaginem só tão pesado que ele é, 9,109 vezes 10 elevado a menos 31 kg, ao menos já é dada na unidade SI, com velocidade 300 vezes inferior à velocidade da luz no vazio. E é dada a velocidade da luz no vazio, embora vocês tivessem que saber que são os tais 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ok? Vou então colocar aqui os dados, novamente. Em qualquer exercício devemos sempre colocar os dados de forma organizada. Ora, como é referente ao eletrão, a massa do eletrão é 9,109 vezes 10 elevado a menos 31 kg. A velocidade é, e aqui é para enganar, 300 vezes inferior à da luz no vazio. Portanto, basicamente, eu vou pegar na velocidade da luz no vazio, 3,00 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e vou dividir por 300. Reparem que 300 é 3 vezes 10 elevado a 2. Portanto, é de esperar que fique com 10 elevado a 6. 3 por 3, 1. Então, 1,00 vezes 10 elevado a 6 metro por segundo. A partir do momento em que tem a velocidade e a massa, é mais do mesmo. Reparem, a energia cinética agora do eletrão, não do automóvel, é 1 meio vezes a massa, 9,109, e agora ia escrever ao contrário, 9,109 vezes 10 elevado a menos 31 vezes 1,00 vezes 10 elevado a 6. Quanto é que isto dá? Desculpem, ao quadrado. Que erro que eu agora ia cometer. Afinal, é só verem a fórmula. Estou a aplicar diretamente a fórmula. Energia cinética, o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, ok? Então, e aqui já é obrigatório pôr o parênteses, porque senão o quadrado afetaria só o 10 à sexta. Está bem? Muita atenção. E sem os parênteses afetaria só o 6 do expoente. Isto era uma questão matemática que não vou aqui colocar para não atrapalhar. Bom, o resultado final será 4,55 vezes 10 elevado a menos 19 joules. E pronto, temos este primeiro exercício resolvido. Acho que não é difícil. Quanto à questão que poderia aqui ser exigida em termos de resposta, é fácil. A energia cinética do automóvel é 2,40 vezes 10 elevado a 5 joules. A energia cinética do eletrão é 4,55 vezes 10 elevado a menos 19. Creio que não é difícil. Vamos então numa nova página, numa nova folha, iniciar outro exercício, que será o nosso segundo exercício. Bom, e vou passar a ler. Este é complexo. Dois corpos X e Y encontram-se em movimento. Relaciona as suas energias cinéticas consoante determinadas condições, que serão 3. Condição A. Se a massa de Y for tripla da massa de X, mas com a mesma velocidade. Então vamos aos dados. A massa de Y tripla
da massa de x. Isto é muito importante. Massa de y, o triplo da massa de x. Mas velocidades iguais. Bom, a partir daqui podemos estimar ambas. Portanto, eu sei que a energia cinética em x será 1 meio da massa em x, velocidade em x ao quadrado. Quanto à energia cinética em y, será 1 meio da massa em y vezes a velocidade em y ao quadrado. Eu sei disso, mas rapidamente eu posso colocar aqui a massa em y substituída pela massa em x, certo? E então eu posso colocar aqui o seguinte, vezes 3, massa em x, vezes a velocidade, e aqui também posso trocar pela velocidade em x. São iguais. Portanto, passo a ter, e agora aqui vamos brincar um bocadinho com a matemática da coisa, vou passar o 3 para o início, 3 vezes 1 meio da massa em x, velocidade em x ao quadrado, e agora vocês perguntam, porquê? Porquê que não metes 3 meios, ou 1,5, ou o que seja? Que é para vocês verem que esta componente aqui é nada mais, nada menos que esta, portanto, que é a energia cinética em x. E a partir daí já consegui arranjar uma relação. Ou seja, eu concluo, e aqui convém... Não é preciso ainda pôr o equivalente, posso pôr igual 3 vezes, mas convém substituir já por energia cinética em x. Portanto, a energia cinética em y é o triplo da energia cinética em x, porque a sua massa também é o triplo e a velocidade é constante. É igual. Portanto, quando a massa varia mantendo a velocidade constante, a energia cinética varia na mesma proporção. Essa é uma das conclusões que creio que o exercício quisesse aqui que nós obtivéssemos, ok? Vamos então à linha B. Isto é tudo matemático, mas pronto, com calma, acho que a física é muito matemática também, tem que ter essa noção. Na B a condição que dão é a velocidade de x metade da velocidade de y, mas com a mesma massa. Então, dados... Portanto, a velocidade de x metade da velocidade de y. Eu não gosto assim, eu prefiro dizer que a velocidade de y é o dobro da velocidade em x. Mas, à semelhança do que está em cima, que eu considerei as duas aqui também, as massas são iguais. Ok, então agora vamos lá. Reparem, vou voltar a fazer à semelhança de há pouco. Primeiro começar com a x. A energia cinética em x qual é? 1 meio da massa em x, velocidade em x quadrado. Então a energia cinética em y qual é? 1 meio da massa em y, velocidade em y ao quadrado, eu sei, mas posso colocar 1 meio. A massa em y é igual à massa em x. E agora, a velocidade, nem vou colocar aqui o vezes, não confundem com o x. A velocidade, só por o ponto, é que é o dobro, portanto, 2 vezes a velocidade em x. E vejam onde a maioria erra. O quadrado tem que afetar tudo, não é só a velocidade. Porque o 2 também faz parte da velocidade. Lembrem-se que o quadrado afetava a velocidade em y. Como toda a velocidade como tudo o que está à direita é a velocidade em y, tudo tem que vir afetado, o quadrado. Então, basicamente, fica 1 meio da massa em x, 4 velocidade em x quadrado, 4 passa para trás, vezes 1 meio da massa em x, velocidade em x quadrado. Automaticamente, como 1 meio da massa em x, velocidade em x quadrado é a energia cinética em x, eu concluo que a energia cinética em y é o quádruplo da energia cinética em x, porque a sua velocidade é o dobro. Portanto, quando a velocidade é o dobro, a energia cinética passa para o quádruplo, por causa do facto da velocidade estar ao quadrado. Se a velocidade fosse o quádruplo, a energia cinética passaria não a 8, não é o dobro, é 4 ao quadrado, 16. Passaria a 16 vezes mais. Mas, como a pergunta aqui era ao contrário, também podem dizer, não, a energia cinética em x é 1/4 da energia cinética em y. Ok, se repararem, é a mesma coisa que dizer que a energia cinética em y é 4 vezes a energia cinética em x. Mas, para ficar mais concordante aqui com a resposta, faça a pergunta que é dada, ok? Vamos à linha C, última linha deste segundo exercício, ver se ainda dá
para colocar nesta página, senão também mudamos, não há problema. Ora, agora é dito que a velocidade de y é 1/3 da velocidade em x. A velocidade em y é 1/3 da velocidade em x. E a massa de y é o triplo da massa em x. A massa de y é o triplo da massa em x. Bom, eu aqui quase que tinha vontade de trocar. Dá mais jeito. Mas agora também fica um bocadinho ao vosso critério se preferem de uma maneira ou preferem de outra. Eu posso deixar assim, também não há problema nenhum. A questão é, reparem que eu tenho o VY em ordem a qualquer coisa em x, o m de y em ordem a qualquer coisa em x. Então é porque a minha energia cinética em x será 1/2 da massa em x vezes a velocidade em x ao quadrado. Então e em y? Pois é, a energia cinética em y será igual a 1/2 vezes a massa em y, que sabemos que é o triplo da massa em x, vezes a velocidade em y, que sabemos que será 1/3 da velocidade em x, tudo ao quadrado. Portanto, eu terei 1/2, até vou já comer aqui um passo, reparem, o 3 passa para fora, passa para o início. 1/3 ao quadrado fica 1/9, também passa para o início. E depois mantemos 1/2 massa em x, velocidade em x ao quadrado. Bom, a razão 3 para 9, reparem que eu não vou mexer a partir do 1/2 porque isso é energia cinética em x, mas aqui posso brincar. 3/9 é 1/3. 1/3. E agora isto tudo é energia cinética em x. Reparem, a nossa energia cinética em y é 1/3 da energia cinética em x. Ou, por outras palavras, a energia cinética em x é o triplo da energia cinética em y. Isto porque a velocidade em y é 1/3 da velocidade em x, pese embora a massa seja o triplo. Reparem que a razão da velocidade é sempre ao quadrado, por causa da fórmula, certo? Portanto, temos aqui mais um exercício resolvido. Vou então avançar para um terceiro exercício. Estamos a meio da videoaula, visto que são 4 exercícios. São os 4 que eu me proponho a resolver. E agora vamos então proceder à segunda parte da aula, da videoaula, onde eu vou falar um pouco de trabalho também. Bom, vamos aqui ver. Este exercício já me obriga a fazer um desenho se eu quiser ser rigoroso. E não me dava nada jeito de fazer o desenho, era por mim, era mais por vocês, mas tudo bem. Ok, vou evitar as piadas. Exercício 3, que diz o seguinte. Um rapazinho exerce uma força, designada por força F, de intensidade 40 newtons. Deixem-me aqui colocar já os dados. Há uma força F que tem de intensidade 40 newtons sobre um caixote de madeira com 100 kg. Portanto, a massa do caixote serão 100 kg. Fazendo-o deslocar-se ao longo de uma superfície horizontal sem atrito. E depois é que vem a pior parte. Ver figura seguinte. E eu então vou tentar aqui representar o melhor que sei. Não se iludam, porque não sei muito de desenho, está bem? Na física, as superfícies que são estáticas devem-se representar assim. Então está aqui o rapazinho. Esta é a pior parte, não é? Este é o rapazinho, ele está no chão, está bem? Isto não, atenção, não. Vamos ver. Bom, e então, este caixote tem aqui uma corda e ele está a puxar a corda. Sim. Portanto, basicamente, se eu desenhar agora aqui o referencial, se este for o meu y e este o meu x, a força que estaria aqui, não é verdade? Ela vai passar aqui. Em termos de vetores, a colinearidade de vetores permite-me fazer isso, não há problema nenhum. E então tenho aqui a força representada. Atenção, é que há aqui um ângulo a ter em conta. Está bem? É este ângulo aqui. E atenção, o desenho não está à escala. Está bem? Muita atenção. Nomeadamente porque a figura já me dá o ângulo e diz-me que aqui são 25 graus. Nunca na vida poderia ser 25 se levássemos o desenho ao rigor máximo, não é? Isto dá a ideia que é mais de 45, porque parece que o ângulo reto está cortado a mais de metade, mas não, isto foi um erro do meu desenho, ok? Pronto. E já agora o movimento é feito nesta ordem, como é fácil de entender, ok? Tudo bem. Então, a partir daqui, o que é pedido? Na linha A,
é dito, calcula a intensidade da força que o piso exerce sobre o caixote na direção perpendicular ao seu deslocamento. Bom, a intensidade da força que o piso exerce sobre o caixote na direção perpendicular ao seu movimento. Se é perpendicular ao movimento, o movimento é horizontal, embora a força seja oblíqua. O caixote não levanta voo, não é? A força está a ser oblíqua e o caixote vai se arrastando. Tudo bem. Perpendicular ao movimento seria ou para baixo ou para cima. Só que para baixo é o peso. Se calhar até convém já representá-lo, não é? Eu espero é não sobrecarregar demasiado a imagem. Ora, está aqui o referencial, estamos a reduzir-nos à partícula, não é? É como se o caixote fosse a partícula. E agora, este é o peso. E, quer queiramos, quer não, esta é a normal. E é essa a intensidade que está a ser pedida. Tá bom? Porque aqui há uma reação ao peso do caixote. Caso contrário, o caixote afundava. Vejam, se há um peso que puxa o caixote para baixo, não havendo esta força que se considera normal ao peso, então o caixote afundava porque não havia nada que o equilibrasse. Não, há algo que está a equilibrar. É como se o chão estivesse a reagir ao peso do caixote, impossibilitando que o caixote afundasse. Contudo, a força, entre aspas, que o solo, que o chão está a exercer no caixote também não é maior ao ponto do caixote levantar voo. É uma força que é igual a peso, por isso é que o caixote está no chão. Isto já iríamos entrar, não em física, mas em metafísica. Vamos deixar isso para depois. Pronto, acho que estão a entender. Portanto, o que é pedido é a normal. Vamos aqui ver uma questão importante, porque isto agora envolve um pouco de trigonometria. Ora, vamos aqui ver. Eu sei que vou ter eixo dos x e eixo dos y para a nossa força. Porque, reparem, a partir do momento em que a força aplicada é oblíqua, ora, vamos ver se esta aqui dá. Eu vou ter a sua componente horizontal, que eu lhe vou chamar força em x, e vou ter a componente na vertical, que é a força em y. Pronto, isto é importante saber, porque eu agora posso relacionar aqui determinados conceitos. Reparem que eu tenho este ângulo aqui, que é o 25 graus. Então, eu posso perfeitamente considerar o vetor força como a hipotenusa. E agora vamos considerar um cateto a componente da força em x e outro cateto, e reparem que eu aqui estou a translacionar este vetor, ele estava atrás, estou por lá à frente, a força na componente dos y. Bom, mas agora há aqui um problema, porque o ângulo que eu tenho é este, dos 25 graus. Certo, mas não há problema nenhum, porque eu sei que 90 menos 25 dá 65 graus. Portanto, eu sei que este ângulo aqui são 65 graus. Então, a partir do momento em que eu sei isto, eu sei, por trigonometria, por matéria de matemática do nono ano, que, e devo escrever as minhas forças nas componentes de y e x em ordem à força, que é a única que eu conheço, atenção, eu sei que a força em x será... Deixem-me agora não colocar aqui o vetor, porque estou na forma algébrica. A força em x será... Ora, a força é a que eu conheço e é sempre a hipotenusa. Face ao ângulo que eu tenho, a força em x é o cateto adjacente ao ângulo, porque o oposto é o f de y. Então, se é cateto adjacente, eu estou perante o cosseno. Se calhar convém vir à fórmula base primeiro para se entender. Cosseno de 65 graus será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, automaticamente, o f de x será o f vezes o cosseno de 65 graus. Pela mesma lógica, mas agora entendendo na outra função trigonométrica, para o f de y, reparem que o f de y é o cateto agora oposto. Então, o seno de 65 graus será f de y sobre f. Logo, o nosso f de y será f vezes seno de 65. Ou se quisessem, cosseno de 25. Porque o seno e o cosseno
podem igualar-se em ângulos complementares. Mas aí já, se calhar, estou a complicar quando não é necessário. Ou então decoram. Entendem o primeiro e se este está feito, o outro é só trocar cosseno para seno. Ou se querem manter o cosseno, trocam para o ângulo complementar de 90. Bom, a partir daqui, eu posso até proceder já aos cálculos, mas aqui também não é nada por aí além, não é? Posso colocar aqui já as respostas destas forças, não sei se é necessário, porque eu não posso perder a da pergunta. Basicamente, é pedida a intensidade da força que o piso exerce sobre o caixote. Portanto, é pedida a normal. A normal é só em Y, portanto, se calhar em X não era preciso. Não sei se vai ser preciso na linha seguinte ou não, mas nesta linha é só preciso em Y. Porque reparem, se eu quero a normal, eu agora tenho que saber o bloco na vertical não se move, só move na horizontal. Então, eu tenho de saber que a resultante das forças, a força resultante, ou o somatório das forças, na vertical é zero. Agora, eu tenho é que saber outra coisa. Quais são as forças? Eu estou a delimitar para a direita movimento. Vou também delimitar, pronto, e neste caso tanto faz, podia ser ao contrário ou não, mas eu tenho este hábito de limitar para cima positivo, e aqui para a direita também vou considerar positivo porque é do movimento. Portanto, se eu estou a delimitar para cima positivo, a normal e a força em Y são positivas. Portanto, eu terei a normal mais a força em Y e depois mais o peso. Só que o peso tem o sentido contrário. Então, menos o peso. E tudo isto tem que dar zero porque eu sei que a resultante das forças é nula. A partir daqui, eu tenho que a normal, que é aquilo que eu quero, será igual, agora o peso vem primeiro, e o peso não é mais do que a massa vezes a aceleração gravítica, e agora menos a força Y. E a força Y não é mais do que a força vezes o seno de 65. A partir do momento em que vocês substituem a massa por 100, a aceleração gravítica por o valor normal que se usa na aceleração gravítica, que podemos aqui considerar 10 ou 9,8. Eu, por acaso, quando resolvi este exercício até considerei 10, mas é um arredondamento que a nível de secundário pode ser feito, a nível de ensino superior já não convém tanto, mas aqui vamos então considerar, até vou colocar aqui, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo quadrado, e a força, já sabemos que é 40 newtons. Portanto, basicamente, 100 vezes 10 menos 40 vezes 100 de 65. E isto tem que dar, se eu não me enganei nas contas, 936,75 newtons. E está calculada a intensidade da força normal do caixote. Ok? Vamos então para a segunda linha. E com isso terminamos este exercício, a linha B, que pede o seguinte: se o rapazinho transferir para o caixote 51 joules de energia, qual será o deslocamento do caixote? Ou seja, vamos agora aqui estimar com certeza o trabalho, não é? Mas já lá vamos. E pede para apresentar todas as etapas de resolução. Bom, a partir daqui eu tenho que estimar o trabalho, e o trabalho não é nada mais, nada menos do que a força resultante no movimento, claro está, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que se refere ao ângulo da aplicação da força que gera esse movimento. Posso colocar θ, que normalmente é o que se usa. Bom, a partir daqui temos de ter em consideração uma coisa interessante. Por acaso, como o movimento é feito na horizontal, eu vou precisar da força em X, porque aqui a minha força resultante não é nada mais, nada menos do que a força em X. Era a única que havia no eixo horizontal, que é a força vezes, não sei se estão recordados, o seno. Pois, eu não estou recordado, já viram? Portanto, você... cosseno... Ai, que eu agora ia fazer as neiras. Cosseno de 65. Que lata. Eu não sei se estão recordados e afinal quem não está a ver é eu. Bem feito, para não me estar a armar. Bom, e agora já sei, vou tirar este vezes para não se confundir, vou por um ponto. Agora já sei que este F é 40. Portanto, a partir deste momento, eu acho que não há aqui muitas dúvidas. Agora, foi introduzida uma energia no caixote. É o nosso trabalho. 51 joules. É a unidade SI, pode aqui ficar. A força resultante.
Bom, eu posso até já considerar que o trabalho é o trabalho resultante, a força é a força resultante, que é a força em x, pronto, e a distância também, o deslocamento também será o deslocamento resultante, mas isso é óbvio, né? Igual a 40 vezes cosseno de 65, vezes aquilo que eu quero saber, quando se moveu o bloco, vezes o cosseno do ângulo. E aqui é que são elas. Porque muitos de vocês, se calhar, iriam considerar aqui o ângulo da força. Mas não, porque a partir do momento que eu estou a considerar a força resultante, que já tem em consideração apenas a componente da força em x, ressalvo, esta é a força em x, portanto é a força na horizontal, que é concordante com o movimento, aqui o ângulo será de 0 graus. Porque se eu estou a considerar a força resultante, a força que é apenas responsável pelo movimento, então eu tenho que ter em consideração que é coincidente ao movimento. Se é coincidente ao movimento, se este é o vetor força resultante neste caso e este é o vetor movimento, um com o outro fazem 0 graus. Se eu considerasse a força total, aí é que eu já tinha que considerar o ângulo depois, como dava para entender. Mas pronto, isso já era matemática, não adianta aqui também complicar. A partir deste momento, eu sei então que o deslocamento será 51 a dividir por 40 vezes cosseno de 65 vezes 1, porque cosseno zero dá 1. Pronto. E a partir deste momento, eu sei então que o deslocamento são aproximadamente 3 metros. Ou seja, é o que se desloca o caixote com esta energia incutida por parte do rapaz. Ok? Está este exercício resolvido. Vamos então proceder a só mais um exercício para dar esta videoaula por terminada. E é um exercício interessante porque é um exercício sobre pesca. Esta videoaula já está um bocado extensa, a verdade é essa, mas pronto, assim também ficam já estas matérias vistas e acho que também estou a resolver isto com calma para também não vos maçar muito. Ok, vamos então, vou proceder à leitura do próximo exercício, exercício 4 e último desta videoaula. Portanto, o exercício diz o seguinte: um pescador enrola na sua cana de pesca 6 metros de fio enquanto puxa um peixe de massa 1,25 quilos. Deixem-me aqui colocar os dados. Reparem que os 6 metros de fio são também importantes de considerar. Mas, para já, a massa é o que me interessa mais. 1,25 quilos. Verticalmente para cima, portanto, há de estar assim a cana, não é? E tal, e depois está aqui o fio e o peixe está algures aqui. Portanto, ok. E isto são os 6 metros. Ok. O peixe oferece resistência ao movimento do fio, exercendo, sobre este uma força de intensidade 12,5 newtons. Portanto, há aqui uma força aplicada que são 12,5 newtons. Eu vou primeiro apontar como força do peixe, força P, 12,5 newtons. Considera que o peixe é puxado com velocidade constante. Reduz o peixe ao seu centro de massa. Primeira linha. Representa as forças aplicadas sobre o peixe. E faz uma legenda. Pronto, basicamente basta apresentar as forças, não há assim grande preocupação. Eu posso aproveitar este peixe, não há mal nenhum, desde que vocês entendam é o que importa. Eu vou considerar este o eixo dos y e este o eixo do x. Reparem que em x não se passa nada. E há apenas aqui duas questões. Há o peso do peixe, que será para baixo, e há para cima, e agora muitos de vocês diriam, anormal. Pois, quando é um fio, não se diz normal. Reparem que a normal é quando há uma base de apoio, uma superfície de contacto. Aqui é uma força de tensão, porque é um fio que está a puxar, ok? Pronto. No entanto, importa saber que a resultante das forças é nula, em termos de módulo, claro está,
de valor, ok? Daí o de norma, desculpem, agora estava a faltar o termo. Pelo que o peso, a norma, será igual à norma da tensão. Ok? Isto na situação em que a velocidade a que o peixe é puxado é constante. Mas, ok, estes termos aqui vão ser melhor entendidos mais à frente, quando falarmos mais das leis de Newton e tudo mais. Mas, até ver, acho que se entende bem. Bom, e era isto que era pedido na linha A. Na linha B, é pedido para caracterizar a força aplicada pelo peixe sobre o fio da cana de pesca. Portanto, e agora é assim, trata-se de uma grandeza vetorial. Portanto, temos que estimar a direção, o sentido, o ponto de aplicação e a intensidade. Isto é importante, ok? Portanto, aqui temos de ter em consideração que há tensão, mas temos agora que saber a força aplicada pelo peixe sobre o fio. E isto é importante. Porquê? Porque a partir do momento em que nós temos este equilíbrio, eu posso perfeitamente usar as leis que tenho usado anteriormente. Até já nos exercícios anteriores. Num deles, pelo menos. Deixem-me só colocar isto aqui a preto também, para ser mais fácil. Bom, aqui importa ter em consideração que nós estamos num sistema em que a nossa tensão, eu vou considerar para cima positivo e para baixo negativo, a força resultante tem que ser nula. E a tensão, como é puxada para cima, vai somar ao peso, mas como está para baixo fica negativo, e também tem que ser nulo. Portanto, eu automaticamente concluo que a tensão é igual ao peso. E como o peso é a massa 1,25 vezes a aceleração gravítica, que eu irei considerar 10, eu tenho então 12,5 newtons. E isto é o peso e é a tensão. Agora aqui a questão é, basicamente, a força que o peixe exerce no fio, que é exercida sobre o peixe pelo fio, é uma força para ação-reação. Portanto, basicamente, eu posso aqui concluir que essa força, que é basicamente a que me estão a pedir, que é a da resistência do peixe, posso-lhe considerar T', por exemplo, é também uma sugestão de resolução, é igual à tensão já caracterizada na linha anterior. Se calhar eu estou a complicar na resolução, porque neste caso nem faria sentido não ser. Por isso, basicamente, a força que o peixe está a aplicar como resistência a ser puxado é 12,5 newtons. Ok? Agora, isto é intensidade, certo? Se eu quiser ser rigoroso, eu até devo colocar o símbolo da norma. Agora falta mais do que intensidade. Se isto é intensidade, eu agora devo caracterizar também pela direção. Qual é a direção? A direção é vertical, não restem dúvidas. Há de chegar a uma altura em que o pescador tira o peixe e deixa ser horizontal, deixa ser vertical, mas eu acho que faz sentido considerá-la vertical. O sentido. E agora atenção, não estamos a falar da força que a corda está a fazer ao peixe, estamos a falar ao contrário, da força que o peixe está a exercer na corda. Portanto, é de cima para baixo e o ponto de aplicação. Ponto de aplicação é o centro de massa do fio. E agora sim está caracterizada a força. Se pedissem para calcular, era só 12,5 newtons. Como estão a pedir para caracterizar, temos que usar estes 4 tópicos, ok? Não se esqueçam, por favor. Última linha, e com isto terminamos esta videoaula. Qual é o trabalho realizado pela força que o fio exerce sobre o peixe, que se designa habitualmente por tensão, como já aqui tínhamos visto? Bom, não há grande dificuldade, porque a partir daqui estão-me a pedir o trabalho da tensão.
O trabalho da tensão não é nada mais, nada menos do que a força referente à tensão vezes o deslocamento que ele percorre, os tais 6 metros de fio, vezes o cosseno de θ. E agora vamos aqui ver. A tensão tem ou não tem o sentido do movimento e a direção do movimento? Tem. Então o ângulo que faz é zero. E ele percorre ou não percorre 6 metros? Percorre. E o valor da tensão é ou não é 12,5 newtons? É. Então o trabalho é 12,5 vezes 6 vezes 1. Porque cosseno de zero é 1. Ou então, se quiserem, eu vou colocar ainda aqui cosseno de zero. Que depois, ao irem à calculadora, dá 1, sem dúvidas. Resultado final, 75 joules. Porquê joules? Porque a unidade é SI. A tensão, que é uma força, vem em newtons, o deslocamento vem em metros, e aqui os ângulos são ângulos normais, portanto não há aqui nenhuma dificuldade. Portanto, está o exercício resolvido e estão os 4 exercícios que me propus a resolver devidamente resolvidos. Espero que tenham gostado, espero que tenha contribuído. Desejo o melhor para vocês, claro está. O melhor para vocês será também o melhor para mim, em termos de felicidade, e eu fico muito contente com isso. Qualquer dúvida que prevaleça, ou alguma retificação que queiram fazer algum exercício, ou dúvida na resolução, ou sugestão de outro tipo de resolução que dará o mesmo valor, por favor, contactem-me, que eu, na medida do possível, tentarei esclarecer todas as vossas dúvidas, ok? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, não hesitem em contactar. Têm os contactos todos na descrição de cada vídeo. E é isso. Desejo-vos as melhores felicidades. Um forte abraço físico a todos. Adeus.